Você já se sentiu um pouco confuso sobre o que realmente faz bem para o seu corpo? Especialmente quando se trata de alimentos que parecem ser maravilhosos, mas que talvez não sejam tão amigáveis em todas as combinações. Você se esforça para ter uma alimentação saudável. Adiciona superalimentos como os mirtilos ao seu dia, esperando o máximo de benefícios para a sua memória, para a sua digestão, para a sua energia. E ainda assim, pode estar perdendo uma parte importante dessa equação. Imagine a frustração de comer algo que você considera um elixir da juventude, mas que, sem saber, está sendo neutralizado ou até mesmo prejudicado por aquilo que o acompanha. Muitos de nós, depois de uma certa idade, começamos a sentir que o corpo não reage da mesma forma, que a digestão é mais lenta, a energia diminui, e a clareza mental às vezes nos prega peças. E se eu te dissesse que o segredo para desbloquear todo o potencial de um alimento tão poderoso como o mirtilo, e evitar que ele se torne um problema, está em algo que você provavelmente come com ele todos os dias? Parece inacreditável, não é? Mas a verdade é que certos alimentos, quando combinados com mirtilos, podem sabotar seus próprios benefícios e, em alguns casos, até mesmo causar desconforto ou impactar a sua saúde a longo prazo. Neste vídeo, vamos desvendar 5 dessas combinações que você talvez nunca tenha imaginado. Preste muita atenção, porque as informações que vou compartilhar podem realmente mudar a maneira como você se alimenta e se sente. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai te surpreender e te dar ainda mais poder sobre a sua saúde. Então, vamos mergulhar de cabeça na primeira combinação que pode estar sabotando os seus mirtilos e, por consequência, a sua saúde. Especialmente se você já passou dos 60, estou falando dos laticínios. E mais especificamente, dos laticínios fortificados com cálcio. Eu sei o que você está pensando, mas eu sempre adicionei mirtilos ao meu iogurte ou ao meu copo de leite matinal, pensando que estava fazendo o melhor para meus ossos e para minha vitalidade. E é exatamente aí que mora o engano. Os mirtilos são verdadeiras pequenas joias nutricionais, repletos de antioxidantes, especialmente as antocianinas, que são responsáveis por aquela cor azul arroxeada vibrante. Essas antocianinas são campeãs no combate aos radicais livres, na redução da inflamação e na proteção das suas células. No entanto, quando você os combina com laticínios, a história muda um pouco. Acontece que a caseína, a principal proteína do leite, e também o próprio cálcio, que é tão abundantemente encontrado nos laticínios e muitas vezes adicionado em maior quantidade aos produtos fortificados, podem se ligar a esses preciosos antioxidantes presentes nos mirtilos. Essa ligação não é algo que acontece em grande escala a ponto de anular completamente os benefícios, mas pode sim reduzir significativamente a biodisponibilidade dessas antocianinas. Em termos mais simples, é como se o seu corpo tivesse mais dificuldade em absorver e utilizar esses compostos maravilhosos. É como colocar um super-herói para trabalhar, mas com uma armadura que o impede de se mover tão livremente quanto poderia. E para nós, que estamos na melhor idade, cada antioxidante conta, não é mesmo? A absorção eficiente é crucial para manter a saúde cerebral, a visão, a flexibilidade das articulações e até mesmo a saúde da pele. Além da questão da biodisponibilidade dos antioxidantes, precisamos considerar também a sensibilidade digestiva, que se torna mais comum com o passar dos anos. Muitos de nós desenvolvemos uma certa intolerância à lactose ou uma dificuldade maior em digerir as proteínas do leite à medida que envelhecemos. Combinar mirtilos,
que são ricos em fibras e podem estimular o trato digestivo, com laticínios que já são um desafio para o seu sistema. Pode levar a desconforto abdominal, gases, inchaço e até mesmo diarreia. Não é exatamente a sensação de leveza e bem-estar que buscamos ao comer algo tão saudável. Pense em como o seu corpo se sente depois de uma tigela de iogurte com mirtilos. Se você percebe algum tipo de incômodo, mesmo que leve, pode ser um sinal de que essa combinação não está funcionando para você. É um convite para ouvir o seu corpo com mais atenção. Então, qual é a solução? Não é que você precise abandonar completamente os laticínios ou os mirtilos. Longe disso. A ideia é separá-los ou optar por alternativas. Que tal desfrutar de seus mirtilos com um iogurte vegetal, como iogurte de coco, amêndoas ou aveia, que são mais fáceis de digerir e não interferem na absorção dos antioxidantes? Ou, se você gosta muito de iogurte lácteo, experimente comer os mirtilos algumas horas antes ou depois. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Apenas ter essa consciência já é um passo enorme para otimizar sua nutrição. Agora, vamos para a segunda combinação que pode estar minando a sua vitalidade. Especialmente se você se preocupa com os níveis de ferro no seu organismo, misturar mirtilos com alimentos ricos em ferro não M. Essa é uma daquelas sutilezas da nutrição que poucos conhecem, mas que tem um impacto significativo, principalmente para nós que estamos na melhor idade e que, muitas vezes, precisamos de um cuidado extra com a absorção de nutrientes essenciais. O ferro é vital para a produção de glóbulos vermelhos, para o transporte de oxigênio por todo o corpo e para manter a sua energia. A deficiência de ferro, ou anemia, é mais comum do que imaginamos entre os idosos e pode levar à fadiga crônica, fraqueza, falta de ar e até mesmo problemas de concentração. Existem 2 tipos de ferro na dieta: o ferro Rem, encontrado em produtos de origem animal como carnes vermelhas, aves e peixes, que é facilmente absorvido, e o ferro não Rem, presente em alimentos vegetais como feijão, lentilha, espinafre e cereais fortificados. E é com esse último, o ferro não Rem, que os mirtilos podem criar um pequeno problema. Os mirtilos, apesar de serem maravilhosos em tantos aspectos, contêm compostos chamados taninos e fitatos. Esses compostos são conhecidos por sua capacidade de se ligar ao ferro não M no trato digestivo, formando complexos que o tornam menos solúvel e, portanto, mais difícil para o seu corpo absorver. É como se eles colocassem uma barreira entre o ferro e o seu sistema digestivo, impedindo que ele seja totalmente aproveitado. Imagine que você está começando o dia com uma tigela de cereal integral fortificado com ferro e adiciona uma generosa porção de mirtilos frescos por cima. Ou talvez você esteja preparando um smoothie nutritivo com espinafre e mirtilos, pensando em turbinar a sua saúde. Nesses cenários, os taninos e fitatos dos mirtilos podem estar agindo para reduzir a quantidade de ferro que o seu corpo realmente absorve desses alimentos. Isso pode ser especialmente preocupante se você já tem uma tendência à anemia ou se a sua dieta é predominantemente vegetariana, onde o ferro não M é a principal fonte desse mineral. Não significa que você nunca deve comer mirtilos ou que deve evitar esses alimentos ricos em ferro. A chave aqui é a separação e o equilíbrio. Se você está tentando aumentar a sua ingestão de ferro, não reme. O ideal é não consumir mirtilos na mesma refeição. Por exemplo, se você come um cereal fortificado no café da manhã, desfrute dos seus mirtilos como um lanche algumas horas depois, ou vice-versa. Além disso, uma dica de ouro para aumentar a Buolshin da absorção de ferro não M de qualquer fonte
É combiná-lo com alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é uma verdadeira facilitadora da absorção do ferro. Então, se você come feijão, por exemplo, adicione um suco de laranja, ou um pouco de pimentão vermelho, ou tomate. E para os mirtilos, eles mesmos contêm um pouco de vitamina C, o que é ótimo. Mas se o objetivo principal da refeição for a absorção máxima de ferro de outra fonte, vale a pena essa atenção. Compreender essas pequenas interações pode otimizar muito a sua nutrição e garantir que você esteja recebendo todos os nutrientes que o seu corpo precisa para se sentir energizado e vibrante. Seguindo em frente na nossa jornada de descobertas sobre as combinações de mirtilos que podem não ser ideais para a sua saúde na melhor idade. Chegamos ao terceiro ponto crucial: os açúcares adicionados e os alimentos ultraprocessados. Esta é uma daquelas categorias que, no fundo, todos nós sabemos que devemos evitar, mas que muitas vezes se esconde em lugares inesperados, especialmente quando tentamos ser saudáveis. Você já se viu adicionando mirtilos frescos a um iogurte adoçado, um cereal matinal cheio de açúcar, ou até mesmo um muffin de aveia supostamente saudável, mas que na verdade é uma bomba de açúcar refinado? É uma armadilha comum. Os mirtilos são, por natureza, uma fruta com baixo teor de açúcar e alto teor de fibras, o que os torna excelentes para ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Eles têm um índice glicêmico baixo, o que significa que liberam seus açúcares lentamente, evitando picos de glicose que podem ser prejudiciais, especialmente para quem já tem preocupações com a resistência à insulina ou diabetes. No entanto, quando você os mistura com açúcares adicionados e alimentos ultraprocessados, você anula completamente esses benefícios. Pense no que acontece quando você adiciona mirtilos a um suco de caixinha, que já vem com muito açúcar, ou a um bolo industrializado. O açúcar refinado e os carboidratos processados desses alimentos provocam um rápido aumento nos seus níveis de glicose. Essa elevação abrupta exige que seu pâncreas trabalhe muito mais para liberar insulina e trazer o açúcar de volta ao normal, com o tempo. Essa montanha-russa de açúcar no sangue pode levar à inflamação crônica, ao ganho de peso, à fadiga e a um risco aumentado de doenças metabólicas. O problema é que os alimentos ultraprocessados não contêm apenas açúcares adicionados. Eles também são ricos em gorduras trans, sódio, aditivos químicos e têm muito pouca fibra e nutrientes reais, ao combiná-los com mirtilos. Você não só sabota os benefícios dos mirtilos, como também os coloca no mesmo patamar de uma refeição nutricionalmente pobre. É como tentar colocar um remendo de seda em uma roupa rasgada e suja, o mirtilo, com toda a sua riqueza de antioxidantes e vitaminas. Não consegue compensar o dano causado por esses outros componentes. E para nós, que estamos na melhor idade, a inflamação é um inimigo silencioso que contribui para quase todas as doenças crônicas, desde problemas cardíacos e artrite até declínio cognitivo. Então, a mensagem aqui é clara para aproveitar os mirtilos em todo o seu potencial. Consuma-os em sua forma mais pura ou combine-os com alimentos integrais e não processados, em vez de iogurte adoçado. Opte por um iogurte natural sem açúcar, em vez de cereais matinais cheios de açúcar. Escolha aveia pura ou grãos integrais, se você quer adoçar um pouco. Use pequenas quantidades de adoçantes naturais como mel puro ou estévia, mas sempre com moderação. A ideia é que os mirtilos brilhem por si só, e não que sejam usados como uma desculpa para consumir alimentos que, de outra forma, você sabe que não são bons para você. Esta é uma mudança de mentalidade, não apenas uma mudança de dieta. Trata-se de honrar a saúde que você tem
e protegê-la das armadilhas da indústria alimentar. Agora, vamos para o quarto ponto, que é um pouco mais sutil, mas igualmente importante para a sua digestão e conforto. Especialmente se você já tem um sistema digestivo mais sensível, misturar mirtilos com grandes quantidades de outras frutas ácidas ou sucos processados altamente ácidos. Eu sei, parece estranho. Afinal, mirtilos já são um pouco ácidos. Não é, e frutas são sempre boas. Mas a chave aqui está na concentração e na sensibilidade individual. Os mirtilos têm um pH naturalmente ácido, o que contribui para o seu sabor delicioso e suas propriedades conservantes. Eles são maravilhosos, no entanto, quando você os combina com outras frutas que são significativamente mais ácidas. Pense em laranjas, toranjas, limões, ou até mesmo abacaxis em grandes quantidades. E aí, pior ainda, com sucos de frutas processados que frequentemente contêm ácidos adicionados e muito açúcar. Você pode estar criando um ambiente muito ácido no seu estômago. Para muitos de nós, à medida que envelhecemos, a produção de ácido estomacal pode diminuir ou, paradoxalmente, o sistema digestivo pode se tornar mais sensível ao excesso de acidez. Isso pode levar a desconforto gástrico, azia, refluxo ácido e até mesmo agravar condições como a gastrite. Imagine você preparando um grande copo de suco de laranja industrializado e jogando um punhado de mirtilos, ou talvez um smoothie com muita laranja, abacaxi e mirtilos. Essa combinação pode ser uma carga ácida extra que o seu estômago não está preparado para processar confortavelmente, além do desconforto imediato. O consumo excessivo de alimentos e bebidas altamente ácidos pode, a longo prazo, ter um impacto na saúde dos seus dentes, contribuindo para a erosão do esmalte. E para quem já tem algum problema de sensibilidade dentária, isso pode ser bastante incômodo. A ideia não é evitar todas as frutas ácidas, pois elas são cheias de vitamina C e outros nutrientes. A sugestão é prestar atenção à quantidade e à combinação. Se você gosta de mirtilos, saboreie-os com frutas menos ácidas, como bananas, maçãs ou peras, ou, se for fazer um smoothie, use uma base de água, leite vegetal ou um iogurte natural e adicione apenas uma fruta cítrica, em vez de várias. A moderação e a consciência são seus melhores amigos aqui, ao escolher combinações que são mais suaves para o seu sistema digestivo. Você garante que os mirtilos não só trarão seus incríveis benefícios, mas também o farão sem causar nenhum tipo de mal-estar ou desconforto. Lembre-se, a digestão é a base da sua saúde. E pequenas escolhas podem fazer uma grande diferença na forma como você se sente todos os dias. E agora, chegamos à quinta e última combinação, que pode não ser a melhor amiga dos seus mirtilos e da sua saúde, certos alimentos muito ricos em fibras, especialmente quando consumidos em excesso ou de forma concentrada. Eu sei que a fibra é geralmente vista como uma aliada da saúde. E com razão, os mirtilos são, por si só, uma excelente fonte de fibra, o que é fantástico para a digestão, para a saúde intestinal e para manter a saciedade. Mas, como tudo na vida, o excesso pode não ser benéfico para todos, especialmente para nós, que estamos na melhor idade e que, por vezes, temos um sistema digestivo um pouco mais sensível ou lento. Pense em alguns alimentos que são campeões em fibra, certos farelos de cereais como o farelo de trigo ou aveia em flocos bem grossos, sementes como chia e linhaça em grandes quantidades, ou produtos que são especificamente desenvolvidos para serem muito ricos em fibra para o trânsito intestinal, como alguns laxantes naturais à base de psyllium, quando você combina mirtilos, que já contém uma boa dose de fibra,
com um desses alimentos em grandes porções na mesma refeição. Pode estar sobrecarregando o seu sistema digestivo. O resultado: desconforto abdominal, gases, inchaço e, para alguns, até mesmo diarreia ou uma sensação de peso no estômago. É como tentar encher um balão que já está quase no limite da sua capacidade. Para muitas pessoas idosas, o sistema digestivo pode não ter a mesma capacidade de processar grandes volumes de fibra de uma só vez, ou a flora intestinal pode não estar totalmente adaptada. É claro que a fibra é essencial, e não estou dizendo para você evitá-la. Longe disso. A questão é a moderação e a distribuição ao longo do dia, em vez de concentrar uma enorme quantidade de fibra em uma única refeição, especialmente com os mirtilos. Tente espalhar sua ingestão de fibra ao longo do dia. Se você gosta de adicionar mirtilos à sua aveia matinal, talvez opte por uma aveia mais leve ou uma porção menor de farelo, e reserve as sementes de chia para outro lanche. Ou, se você usa sementes de linhaça ou chia no seu iogurte e quer adicionar mirtilos, use uma quantidade moderada de cada um. A ideia é evitar um choque de fibras que possa levar ao desconforto. Lembre-se, o objetivo é que a alimentação seja uma fonte de prazer e nutrição, não de incômodo. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você notou que, após certas combinações, você sente um certo mal-estar digestivo, talvez seja um sinal para ajustar as suas porções ou separar um pouco os alimentos. O corpo de cada um é único, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Queridos amigos, chegamos ao fim da nossa conversa, e eu espero sinceramente que estas informações tenham aberto os seus olhos para a importância das combinações alimentares, especialmente quando se trata de algo tão benéfico quanto os mirtilos. Nós desvendamos 5 tipos de combinações que podem sabotar os incríveis benefícios que essa pequena fruta oferece e, em alguns casos, até mesmo trazer desconforto ou impactar sua saúde a longo prazo. Falamos sobre a interação dos mirtilos com laticínios fortificados, que podem atrapalhar a absorção de antioxidantes, e como certos alimentos ricos em ferro não M podem ter sua absorção prejudicada pelos mirtilos. Também discutimos a importância vital de evitar açúcares adicionados e alimentos ultraprocessados, que anulam completamente os efeitos positivos dos mirtilos e contribuem para a inflamação. Exploramos o cuidado com a combinação de mirtilos com grandes quantidades de outras frutas ácidas ou sucos processados, que podem causar desconforto gástrico. E, por fim, conversamos sobre a sensibilidade ao excesso de fibras quando os mirtilos são combinados com outros alimentos extremamente fibrosos. A mensagem central aqui não é de restrição ou de medo, mas sim de conhecimento e de empoderamento. Não se trata de proibir mirtilos ou qualquer outro alimento, mas sim de otimizar a forma como você os consome para colher todos os benefícios que eles podem oferecer. Lembre-se que pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua energia e na sua qualidade de vida. Cada escolha alimentar é uma oportunidade de nutrir o seu corpo e protegê-lo para viver a sua melhor versão. A sua saúde é o seu maior tesouro. E cuidar dela é um ato de amor próprio que compensa em todos os aspectos da vida. Comece devagar, faça uma mudança de cada vez e observe como o seu corpo responde. Você é o maior especialista no seu próprio corpo. E ao ouvir os sinais que ele te dá, você pode fazer as melhores escolhas. Eu adoraria saber o que você achou deste vídeo. Você já sabia sobre alguma dessas combinações? Há alguma que te surpreendeu mais? Compartilhe suas experiências e seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua participação é muito valiosa
e ajuda a construir uma comunidade de pessoas que se importam com a saúde e o bem-estar. Se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas práticas e informações valiosas para viver uma vida plena e saudável em todas as idades, não se esqueça de deixar o seu gostei e, o mais importante, de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma vida mais vibrante e cheia de energia. Lembre-se sempre: viva a sua melhor vida em todas as idades. A sua jornada de saúde é contínua e cada passo, por menor que seja, te leva a um futuro mais saudável e feliz. Cuide-se e até o próximo vídeo.